galerinha do oitavo ano, 81, 82, 83. Saudades de vocês. Eu tô aqui com mais um videozinho pra gente corrigir os exercícios que a gente tinha combinado, tanto do material complementar quanto da apostila. A gente vai praticamente zerar a apostila agora, se não tiver zerado. Mas enfim, vamos lá. Primeira página 184. Ele tá falando sobre... Tá mostrando um texto sobre maritimidade com continentalidade. Maritimidade tem a ver com proximidade do mar e continentalidade com afastamento. Aí ele pergunta, por que quando estamos numa praia não sentimos muita diferença de temperatura? Porque quanto mais próximo do oceano, menor é a amplitude térmica, menor a diferença entre a mínima, temperatura mínima, e a máxima. B. Brasília apresenta o fator climático continentalidade. Que fatores determinam as condições climáticas dessa cidade? Por apresentar continentalidade, esse fator, ela está distante do oceano. Então, é uma cidade seca, com baixa umidade do ar, baixo índice pluviométrico, a palavrinha demorou, mas saiu, ou seja, chove pouco lá. Ainda tem a questão da diferença de temperatura mínima e máxima. Então, essas são as características de Brasília. Quando dizemos que em São Paulo a temperatura durante o dia varia de 16 graus a 28, a gente está se referindo a qual fator? A amplitude térmica. Ou seja, a mínima foi 16, a máxima foi 28. A gente está falando da variação de temperatura. Bom, vamos para a página 185. Ele está mostrando um gráficozinho aí de chuva e temperatura, um climograma. Quais os meses de menor precipitação durante o ano? Quando choveu menos? É só olhar, o índice está menor em julho e agosto. Qual o mês com maior quantidade de chuva? Se você olhar, vamos ver se eu consigo. Tá grandão aqui em dezembro. Então, dezembro foi que choveu mais. Qual a variação de temperatura e de chuva de setembro para dezembro? Aí você vai jogar, bom, deixa eu ver se eu consigo. Para cá tá a chuva, para cá tá a temperatura. Então, você vai jogar de dezembro, é mole, de setembro a dezembro, como que variou? Bom, se você olhar o gráfico com carinho, você vai perceber que a temperatura variou de 23,5 a 26,5 mais ou menos. É só ir para essa partezinha aqui da temperatura. Setembro e dezembro. Aí para chuva, você vai no outro cantinho, aí você vai ver que foi quase 100 até 160, foi a variação de chuvas. Agora ele faz uma perguntinha, o que esse fato representa em relação ao aumento do número de casos de dengue? Bom, mais calor, mais chuva, a gente sabe que o mosquito ele coloca os ovos em recipientes com água parada, então qualquer pocinha d'água vira foco de dengue, com certeza calor. Aumentando a quantidade de calor e de chuva, a probabilidade de surgirem focos de dengue é muito maior. Bom, a outra página que eu passei para vocês foi a 192. Então, vamos lá para 192. Isso aqui. Porque a letrinha da minha tá tão miúda que já é difícil de enxergar. Depois de ler sobre os biomas apresentados e analisar o texto da página anterior, responda as questões. O que pode acontecer com o clima no Brasil se não preservarmos a floresta amazônica? Bom, tem gente que fala, o que eu tenho a ver com a floresta amazônica? Isso é uma frase, não posso usar esse termo, né? Uma frase boba que não é para ser falada, né? Acontece que você diminuindo a umidade lá, você vai interferir no resto em grande parte do país. Então, é uma reação em cadeia que acontece. Então, se diminuiu lá, pode diminuir aqui também, pode afetar o clima daqui, porque as correntes de ar vão carregam essa umidade por várias regiões, ela não fica restrita só à Amazônia. 2. Por que o Pantanal é considerado uma das regiões mais úmidas? O Pantanal tem uma área de chuva de outubro até março
e uma área de seca, de abril a setembro. Nessa área de chuva, o rio Paraguai e seus afluentes, eles alagam tudo, por isso que é considerado uma das áreas mais úmidas do planeta. Só lembrando, o Pantanal é o menor bioma que tem, mas é um dos que tem a maior biodiversidade, a maior diversidade de animais e de plantas, de seres vivos em geral. Bom, que recursos as plantas apresentam durante o período de seca? Bom, tem plantas que conseguem armazenar água, como os cactos, e algumas possuem raízes na superfície para poder aproveitar o máximo de água da chuva que puder. Então, as plantas de cada região, elas são adaptadas a viver naquele local com aquelas condições climáticas. No vídeo do 7º ano eu estava falando sobre o cacto, que é um tipo de planta que armazena água, e além disso, as folhas são, ao longo do tempo, ao longo da evolução, se transformaram em espinhos, justamente para evitar a perda de água, porque a planta perde água através das folhas. Que bioma é reconhecido como patrimônio nacional? O bioma Mata Atlântica, que é o bioma que está aqui pertinho da gente. Qual é a outra? 194. A 194 está falando da proteção dos biomas brasileiros. As unidades de conservação são áreas de proteção ambiental, como nós tínhamos comentado. O Parque Nacional da Tijuca é uma unidade de conservação que fica na nossa cidade. Ela protege o quê? Bom, quando a gente fala em Rio de Janeiro, a gente fala de Mata Atlântica. Ela protege o bioma Mata Atlântica. Complete o nome com os biomas. Então aqui, Parque Nacional das Montanhas, aqui é a Amazônia. Aqui, Chapada dos Guimarães, Cerrado. Parque Nacional Pantanal Mato Grossense, não preciso nem falar, o bioma Pantanal. Área de proteção ambiental Araripe, essa aqui é Caatinga. Área de proteção ambiental Ibirapuitã, esse aqui são os Pampas. E Parque Nacional da Tijuca, como nós comentamos, é a Mata Atlântica. Bom, essa é a última partezinha da apostila. Agora a gente vai para o material complementar. Eu tenho que me localizar para ver as páginas que eu passei. Foi a 10, 11, 12. Bom, a página 10, ele está falando do clima. A gente falou da diferença de clima e tempo. Vou guardar porque tem outra questão falando sobre isso. Mas, passeando um pouquinho sobre os climas, só rapidinho sobre o clima, quais são os tipos de clima encontrados no planeta? A gente tem o clima equatorial, que tem temperaturas elevadas, tem uma baixa amplitude térmica, ou seja, não tem diferença entre a temperatura mínima e a máxima. É um local que chove muito e a umidade do ar é alta. O clima tropical tem temperaturas elevadas e tem duas estaçõezinhas definidas, que seria o verão e o inverno. O clima temperado já é aquele clima com as 4 estações definidas: primavera, verão, outono e inverno. Consegue-se perceber a passagem das estações. Subtropical, temperaturas mais amenas, só que tem uma amplitude térmica grande. Então você tem o inverno rigoroso com temperaturas negativas e o verão com temperaturas acima dos 30 graus. Então eu estou falando, puxando um ano, olha a variação de temperatura que eu tenho. Mediterrâneo, de novo, eu tenho 2 estações definidas, verão e inverno, só que chove, aí é parecido com o tropical, só que chove menos do que no clima tropical. Frio é próximo a regiões dos polos, o verão fresco e o inverno rigoroso. Frio de montanha é aquele dos Alpes, onde tem sempre neve, a gente fala que é neve eterna, entendeu? Aquela neve não vai derreter nunca. Polar, temperaturas muito baixas, eu estou falando de 30 graus negativos. Pensa no calor do Rio de Janeiro, 30, 40 graus. Pensa nisso contrário, 30, 40 graus negativo. Desértico, muita amplitude térmica no dia. Eu não estou falando num ano, não. Como eu falei, o inverno muito rigoroso e o verão quente. Eu estou falando durante o dia. Você tem no clima desértico 50 graus durante o dia e temperaturas negativas durante a noite. Então a amplitude térmica do dia é muito alta. E o semiárido,
que você tem chuvas escassas, que você tem pouca umidade do ar e temperaturas muito elevadas. Bom, página 11. Diferença entre clima e tempo. Eu falei o contrário, tempo e clima, mas tudo bem. Quando a gente fala de tempo, a gente fala de uma situação um período curto. O tempo hoje no Rio de Janeiro. Hoje a temperatura está mais amena, está chuvoso. Isso, quando eu falo do clima, eu falo das características de uma região. A região tem um clima tropical, a região tem um clima temperado. Eu falo de uma característica envolvendo um período de tempo maior. Eu não posso definir o clima de uma região na base de um dia. Eu tenho que analisar toda como que acontece ao longo de todo o ano para ver como é que é o clima daquela região. Questão 24. Por que a meteorologia é importante no dia a dia das pessoas? Bom, a meteorologia, ela auxilia na previsão do tempo. Então é importante para tudo, né? Eu vou sair como? Eu vou plantar. O cara da agricultura, ele vai plantar, mas como é que vai estar o tempo? Ou será que... Como que ele vai avaliar se ele vai poder plantar tal coisa, se não vai chover muito, se vai chover pouco? Então até essa previsão em larga escala que eles fazem é muito importante. No caso das usinas hidrelétricas, que dependem da água, imagina se a meteorologia fala que vai chover muito pouco e aquela água não vai ser suficiente para movimentar a turbina. Então, ela interfere na economia como um todo. Questão 25, página 12. Como o aquecimento global e as mudanças no clima podem resultar na extinção de espécies animais? Lembrando que quando a gente fala de extinção, a gente fala numa cadeia. Pensa numa cadeia alimentar, a sequência que um ser vivo se alimenta do outro. Começa pela plantinha, depois um outro animal herbívoro, depois um outro carnívoro e assim vai. Então imagina se esquenta muito em determinada região, aí aquela plantinha não sobrevive, não consegue sobreviver. Só que aquela planta, ela seria alimento de algum animal. Então aquele animal não tem mais aquela plantinha, ele não vai conseguir se alimentar. Então ele vai morrer. Só que esse animal serviria de alimento para outro animal. Então, ou seja, acabei com uma espécie por conta de mudança climática, eu vou mexer no ecossistema inteiro, eu vou mexer em todo mundo. Essa história, mas é só uma espécie, mas é só... algum animal foi extinto, mas aquele animal fazia parte de um ecossistema, fazia parte de uma cadeia alimentar, e na natureza, mexeu com você mexe com tudo ao seu redor. Então uma mudança climática pode ser muito ruim, é muito ruim, porque ela vai alterar toda a cadeia não, eu ainda vou mais. Vocês lembram a diferença de cadeia e de teia alimentar? Quando eu falo cadeia, eu estou falando de uma sequência. A plantinha fez fotossíntese, aí o gafanhoto se alimentou da plantinha, aí o sapo comeu o gafanhoto, aí veio a cobra e se alimentou do sapo. Isso é uma cadeia alimentar. Quando eu falo de teia, eu falo de um conjunto de cadeias alimentares, uma é ligada na outra. Então se eu mexo de repente naquela espécie de gafanhoto, estou chutando, eu vou mexer naquela cadeia, vou mexer na teia alimentar, vou mexer no ecossistema por um todo. Parece exagero, gente, mas não é. Por isso que às vezes eu falo de encho o saco com preservar o meio ambiente, perturbo vocês, é por conta disso. Porque a natureza não, ela é maravilhosa, mas você mexeu com uma coisinha, você vai mexer com tudo. Bom, é isso. O que eu vou fazer? Vou deixar na página do Facebook os exercícios que vocês vão fazer do material complementar nessa semana. Eu espero que estejam todo mundo bem, espero que estejam todos bem. Se cuidem, ninguém sabe quando isso vai voltar, então eu vou estar aqui no canal. É por aí que a gente vai se comunicando. Deixem dúvidas, sugestões, críticas, o que vocês quiserem. Beijos!